O recente caso da capivara Filó comoveu o coração dos internautas nas últimas semanas. O episódio teve uma enorme repercussão no país e fez ganhar força o debate sobre criar animais silvestres como bichos de estimação. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado e especialista em direito ambiental, Alessandro Azzoni. Alessandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por separar um tempinho para conversar conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês da Record. Alessandro, começando direto no ponto crucial dessa discussão, o que diz a legislação brasileira sobre a criação de animais silvestres? A legislação ela é bem forte nesse sentido, ou seja, ela é terminantemente proibido você ter qualquer animal da fauna silvestre brasileira em seu cativeiro. Então não existe como legalizar. Então tudo que for da nossa fauna silvestre é extremamente proibido por lei. Então quem tiver animal em posse provavelmente responderá pela lei 6905 por questões de crimes ambientais. Existem alguns casos de animais que são recuperados do tráfico de animais, que é um grande problema do Brasil, e esses animais às vezes acabam não conseguindo se readaptar à natureza. Nessas condições, existe a possibilidade dele ser criado por alguém? Como que funciona o processo de apreensão desses animais? Todo animal que fica, desde uma arara, um papagaio, uma tartaruga, que são os casos mais comuns, quando há uma denúncia, o IBAMA faz a apreensão, o próprio Polícia Ambiental faz a apreensão e leva para os Centros de Reabilitação Ambiental, os CRAS. E esses animais são inseridos praticamente, são readaptados para que seja futuramente uma soltura. Tem casos que que eles não se adaptem e aí eles passam aí para o zoológico ou ficam no próprio centro de reabilitação. Há casos que a justiça entende, por exemplo, caso de papagaio que já está há mais de 30 anos com a família, uma tartaruga que já está há mais de 15 anos, durante o processo, né, de definição, essa pessoa acaba tendo como a guarda, ou ele fica sendo fiel depositário desse animal até que se julgue o mérito, até que a justiça julgue se é melhor reintroduzi-lo ao meio ambiente novamente, ou que é impossível a adaptação, que as condições dadas para esse animal dentro da residência dessa família condiz não tem maus tratos e ele pode permanecer em posse desse animal. Mas são casos que você precisa ter uma apreensão, você precisa entrar com um processo, não é um processo tão simples assim, não. Perfeito. Já tocando nesse ponto exato, a gente sabe que existem alguns casos no Brasil de pessoas, inclusive famosos, que têm, por exemplo, macacos, alguns até outros animais um pouco mais exóticos. Quais são as regras nesse caso para eles conseguirem essa autorização? Primeiro que para você conseguir uma autorização dessa, primeiro tem uma lista, né, que é da portaria do IBAMA 93 de 98, tem uma lista que são os animais que são considerados domésticos, né, são aqueles que praticamente não precisam de qualquer licença do órgão ambiental do IBAMA. Mas, fora esse, o que é considerado animal exótico precisa sim de autorização do IBAMA. Uma por uma questão sanitária e uma por uma questão que eles não são domesticáveis. Então, há um risco de convívio social. Então, precisa-se de autorização. Lembrando que se for algum espécime, mesmo que seja da fauna silvestre, ele não pode ser comercializado nem produzido. Se for trazido de fora um espécime que não é permitido, mas que ele não é da nossa fauna, mas dentro do processo, e você conseguir autorização do próprio IBAMA para que você possa ter esse animal em cativeiro, aí sim você pode ter esse animal. Caso contrário, essas pessoas estão comprando um animal, mesmo que não seja da nossa fauna silvestre, mas que eles estão sem autorização e podem estar cometendo um crime nesse sentido.
Perfeito. O objetivo dessa proibição, então, é tanto para proteger os seres humanos de possíveis doenças, é claro, e também para proteger os animais, né? Proteger nosso próprio ecossistema? A ideia, na verdade, é combater o tráfico de animais a nível internacional, porque da mesma forma que você compra um animal não oriundo da fauna silvestre brasileira, mas você não sabe como foi feita a apreensão desse animal no outro país de origem. Então, é um acordo internacional para evitar o tráfico de animais, porque numa apreensão, vamos assim, numa apreensão, num comércio, quando eles capturam esses animais da fauna silvestre para comercialização, o índice de mortalidade chega a um nível muito alto. Tem casos que chega a quase a 90% desses animais que acabam morrendo no transporte. Então, a ideia principal é combater o tráfico internacional de animais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é justamente o desequilíbrio do ecossistema. Vamos dizer assim, você traz uma espécime de um outro país, você não consegue cuidar ele dentro da sua residência, você acaba soltando no ecossistema. Esse animal não faz parte do nosso ecossistema, ele pode ter condições totalmente favoráveis para se multiplicar e acabar com uma espécie ou acabar com uma subespécie. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, quando os americanos iam para a África e gostavam de trazer a naja, aquela cobra, a cobra-rei praticamente, e ela era altamente venenosa. Na hora que eles iam fazer a alimentação, eles tomavam um bote e a eficácia do veneno é muito rápida. Então, essas pessoas acabaram soltando no deserto lá da Califórnia, Nevada também, e ali ficou um ambiente propício. É o mesmo que tinha na África. Então, hoje você tem uma colonização de cobras-reis, cobras-najas nos Estados Unidos, que não era nativa, e você acabou introduzindo uma espécie não nativa, causando um desequilíbrio. Então, primeiro é a questão do tráfico, depois você evitar que esses animais sejam soltos praticamente no nosso ecossistema, causando um desequilíbrio, que isso também é considerado como crime. E terceiro, também a questão sanitária, para evitar, como nós tivemos nós temos visto vários casos das últimas epidemiologias, que são todos de origem animal. Então, tudo zoonose, febre aviária, suína, a própria Covid veio de uma transmissão também em questão de fitossanitária. Então, tudo isso daí também acaba influindo. Então, são esses três motivos que a legislação é muito forte nesse sentido. Perfeito. Qual seria a punição prevista para quem infringir essa lei? A lei ainda, na questão de você ter o animal praticamente em seu posse, as penas são muito brandas ainda, né? A questão da 6905, as penas são muito baixas. A pena mais alta que nós temos é de uma reclusão de 4 anos, mas ela sempre começa de 6 meses a 1 ano. No caso de animais silvestres, ela é de 6 meses a 1 ano. Então, praticamente, se você é um réu primário, praticamente você vai trocar por cestas básicas. Então, o que é mais pesado são as multas administrativas, não o caso tão penal. Então, você pode ver que no caso da Filó, ele foi arbitrado uma multa de 17 mil, a apreensão do animal, e provavelmente ele não responderia por causa do crime, porque cabe ao juiz interpretar se aquela situação era uma situação de cativeiro ou não. Provavelmente ele não seria punido pelo fato de o ambiente onde ele vive era uma fazenda e o animal vivia solto, então não se aplicaria a pena, mas a multa se aplicaria. Então, as multas ambientais, elas às vezes são muito mais severas do que a própria punição da legislação. Alessandro, quem quer ter um animal, e às vezes é um animal que foge um pouco do comum, né? A gente tem muito gatos e cachorros, enfim, o que ele precisa saber, né, para descobrir qual animal que ele pode ter ou não, e a partir disso também, como garantir que esse animal não veio de alguma forma irregular? E caso descobrir alguma irregularidade, como que é possível fazer essa denúncia também? Primeiramente, você tem que seguir aquela lista anexa lá, que tem mais de 53 espécimes de animais considerados como domésticos. Então, se
se naquela lista você tiver algum daqueles animais que é considerado doméstico, praticamente você não precisa ter uma licença ambiental nesse sentido. O que foge daquela regra, você precisa ter, primeiro, a certificação de origem, ou seja, comprar em locais certificados, aonde você tem, se for, por exemplo, uma espécie de aves, por exemplo, tem que ter as anilhas, tem que ter o registro do criador, tem que ter nota fiscal para você ter a origem desse animal. E geralmente todos os animais que são autorizados pelo IBAMA, eles têm um chip inserido dentro da subcutânea dos animais. Então você tem como fazer a checagem do chip também, porque esses animais são autorizados para a procriação em cativeiro por criadores homologados. Se não tiver isso, se ela não tiver absolutamente nenhum tipo de controle, nenhum tipo de certificação, esse animal é irregular, veio da fauna silvestre e você estaria incorrendo no mesmo crime da pessoa que está lhe vendendo. O que você pode fazer assim que você tiver ciência desse fato é notificar a Polícia Ambiental ou o próprio IBAMA para que possa fazer uma fiscalização e autuar essas pessoas em flagrante delito para fazer a apreensão e ainda salvar esses animais. Perfeito. Alessandro, muito obrigado por esclarecer esses pontos para a gente. Claro, muito importante a gente também frear esse tráfico de animais que é gigante no Brasil e preservar o nosso meio ambiente sempre, que é riquíssimo. Esse é o principal ponto, né? Nós temos que sempre lembrar que eles são mais inofensivos do que nós pensamos. Então, o fato de você extrair ele do seu ecossistema, você pode estar incorrendo também na questão dos maus tratos, como bem você falou. Obrigado. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News no YouTube. É só clicar em inscreva-se embaixo da sua tela e ativar também o sininho para receber todas as nossas notificações.